Fala galera, belezinha? Depois de contar um pouco melhor sobre o drama vivido pelo Cruzeiro, que recentemente sofreu seu primeiro rebaixamento na história e também tá meio quebrado financeiramente, que se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima. Eu tô de volta com mais um capítulo da série do Futebol em Crise, onde sempre na primeira quarta-feira de cada mês e agora na primeira do ano, eu conto a história de clubes tradicionais do futebol nacional e também mundial que não estão vivendo um bom momento. Mas antes de qualquer coisa já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo e sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo quanto antes a marca de 15 mil inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, novidade quase todo dia. Mas é rapidinho, porque o vídeo aqui vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. Sendo que por último, mais ou menos importante, nossa grande parceria com a Fute Fanatics. Pra você que curte artigo esportivo no geral, camisa de time, boné, chuteira, enfim. É só ficar ligado no link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui embaixo, também na descrição do vídeo, pra ela adquirir o que você quiser, que tá sempre cheio de promoção. Bom, e hoje é dia de falar melhor sobre a gloriosa história do Curitiba Futebol Clube, que dominou tudo lá no Paraná, praticamente até o meio da década de 80, justamente quando se tornou o primeiro clube do estado a conquistar um título nacional, o do Brasileirão de 85, mas que depois passou a sofrer com a ascensão dos rivais, primeiro o Paraná, que conquistou quase tudo no estado lá na década de 90, e depois o Furacão, e mais recentemente, principalmente na última década, parou de fazer frente ao Atlético, se acostumou com rebaixamentos, e agora tenta voltar a ser protagonista. Ficou curioso? Então bora começar! O Coxa nasceu no dia 12 de outubro de 1909, sendo fundado por um grupo de descendentes alemães, se tornando rapidamente um dos clubes mais populares do Paraná e um dos mais tradicionais do sul do Brasil, sendo o mais antigo do estado e o terceiro mais antigo do Brasil dentre aquelas equipes que já foram campeãs nacionais. No dia 23 daquele mês foi realizada em Ponta Grossa a primeira partida oficial do Curitiba, diante do chamado Clube de Futebol de Tiro Ponta Grossense, formado por ingleses e funcionários do American South Brazilian Engineering, terminando com derrota alviverde por 1-0. E olha que essas primeiras décadas foram bem difíceis, mas não só para o Curitiba, e sim para o futebol de uma maneira geral, com esse período sendo marcado pelo desaparecimento de muitos times e também a fusão de outras equipes. Só que o Coxa permaneceu firme e forte, faturando seu primeiro título estadual ainda em 1916, repetindo esse feito em 27, antes de entrarmos na primeira década de ouro da história do clube. Primeira não, nas primeiras, já que o Coxa dominou praticamente tudo no âmbito regional entre os anos 30, 40 e 50. Antes disso, no entanto, em 1924, houve a disputa da primeira partida oficial contra aquele que viria a se tornar o seu maior rival. Sim, o Atlético Paranaense, com um duelo sendo disputado no dia 8 de junho daquele ano, terminando em goleada pro lado verde, que venceu por nada menos que 6-3. E se você quer saber um pouco mais sobre a história do Atletiba, é só clicar aqui em cima, porque isso daí já foi tema da série dos clássicos pelo mundo aqui no canal. Agora sim, voltando a essa época dourada, o Coxa faturou incríveis 14 títulos estaduais, além de mais 10 do extinto torneio início até o fim da década de 50, até que em 60 chegou a hora de fazer história no âmbito nacional, sendo o único representante do estado na então Taça Brasil de 1960, e chegando à grande final do Grupo Sul diante de ninguém menos que o Grêmio, onde após 3 empates bastante intensos, sendo 2 por 1-1 e 1 em 3-3, a vaga foi decidida no Caro Coroa, com o Clube Gaúcho avançando à fase final. Nessa mesma década, o Coxa ainda conquistaria o estadual em mais 3 oportunidades, e venceria também a poderosa seleção da Hungria numa partida amistosa. Lembrando que a Hungria mais tarde derrotaria a seleção brasileira na Copa do Mundo de 66. Bom, mas depois de uma década sem muitos títulos assim, o clube tirou a barriga da miséria em 70, quando assumiu de forma definitiva a hegemonia do Campeonato Paranaense de Futebol, na chamada década de ouro da história do Coxa, conquistando nada menos que um hexacampeonato consecutivo entre os anos de 71 e 76, sendo 3 desses títulos sobre o rubro-negro paranaense, chegando a realizar também diversas excursões internacionais, vencendo clubes e seleções de outros países, sendo que para completar, o Curitiba ainda foi bicampeão paranaense em 78 e 79, terminando a década com incríveis 8 títulos estaduais, e ainda acabando aquele último brasileiro de 79 na terceira colocação, entrando com tudo nos anos 80, quando voltou a ir bem no Nacional, agora ficando em quarto, mas depois enfrentando a sua primeira crise administrativa e também financeira, o que acabou refletindo no futebol do clube e deixou o Coxa sem títulos até 85, quando enfim ele fez acontecer no Brasileirão, terminando o retorno da primeira fase, que era de pontos corridos na liderança, e avançando de forma direta à segunda fase, que também era no mesmo formato, mas com grupos menores. Lá voltou a liderar, deixando Sport, Joinville e Corinthians para trás, e chegou ao mata-mata, onde passou pelo Atlético Mineiro nas semifinais, e foi encarar o Bangu na grande decisão, que foi disputada em partida única no estádio do Maracanã, onde diante de torcidas como as de Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, o Coxa resistiu à pressão, saiu na frente com o Índio. Aí a bola batida forte, gol!
sofreu um empate e conseguiu ser campeão somente na disputa por pênaltis. Veja a seguir o pênalti que garantiu o título para o Coritiba. O zagueiro Gomes, o único jogador em campo já campeão brasileiro em 78 pelo Guarani, foi lá e garantiu a festa. Coritiba 6-5 nos pênaltis. Tornando-se com isso o primeiro clube do futebol paranaense a conquistar o Campeonato Brasileiro, quebrando a hegemonia do eixo Rio-São Paulo-Sul e também Minas Gerais, que já durava desde 60. Com o título, o Alviverde se tornou também o primeiro time do estado a jogar Libertadores. Mas ao contrário do que muitos imaginavam, em 86 nada deu certo, com o Coxa caindo logo na fase inicial da competição continental e sendo rebaixado no Brasileirão, sim, caindo de divisão como o atual campeão nacional. Mas por sorte, incompetência da CBF, que em 87 não conseguiu realizar o Brasileiro, e aí teve aquela polêmica toda com a Copa União, o clube acabou sendo convidado a jogar na Elite. E aí, não disputou de fato a segundona naquele ano, o que só ocorreria mesmo em 89, quando, aí sim, o Coxa não merecia cair, mas acabou pagando a Série B. Já que fazia até que uma boa campanha no Nacional, mas acabou se negando a aceitar uma mudança de calendário imposta pela CBF, que fazia com que o time jogasse diante do Santos um dia antes do seu rival Vasco pela classificação no grupo, e com isso, após não comparecer ao duelo em Juiz de Fora, foi punido pela entidade com derrota por 1-0, perda de mais de 5 pontos e queda automática para a Série B. O menos mal é que naquele ano o Atlético também caiu, sendo esse o primeiro rebaixamento da história dos dois clubes. E pelo menos o Curitiba foi campeão estadual em 89, fato que só se repetiria uma década depois, com a taça em 99, depois de um período dominado pelo recém-chegado Paraná, que ganhou 6 dos seus atuais 7 títulos nessa época. E por falar na década de 90, o Coxa foi rebaixado mais uma vez, agora em 93, retornando apenas em 95, agora junto do Furacão, que caiu um ano antes. O novo milênio começou para o clube da mesma forma que terminaram os anos 90, não sendo lá essas coisas, com exceção do título estadual de 99, e também cheio de altos e baixos. Afinal, o Coxa não conseguiu fazer mais bonito no âmbito nacional, quase sempre brigando para não cair, enquanto o Atlético se recuperou das quedas e igualou o Curitiba em títulos nacionais, mas pelo menos o Alviverde voltou a ser campeão paranaense. Em 2003 sobre o Paranavaí e em 2004 justamente sobre o Forte Rubro Negro, fazendo 2-1 dentro de casa e empatando em 3-3 na Arena da Baixada. Cobrança do escanteio com o Jusemar. Lá em cima, cabeçada do Tuta. Gol! Todo o time do Atlético lá dentro. Foi Dagoberto, explodiu na barreira, não deu, voltou. Ela foi pela linha de fundo. Acabou! Terminou! O Coritiba é campeão na Arena da Baixada. Olha só a festa do torcedor Coxa Branca, a comemoração dos jogadores. Mas como nem tudo são flores, em 2005 o clube voltou a fazer uma péssima campanha no Campeonato Brasileiro. Isso porque no meio da competição alguns jogadores tidos como fundamentais acabaram negociados para que o clube conseguisse pagar suas dívidas. Com isso, nomes como o goleiro Fernando, o lateral direito Rafinha, o zagueiro Miranda e o atacante Alexandre foram vendidos ao exterior. Isso fez com que o Coxa caísse de rendimento e entrasse na última rodada quase que sem esperança, chegando até a vencer o Internacional dentro de casa, mas sendo rebaixado porque Ponte Preta e São Caetano não foram derrotados. Sai na frente o Coritiba aqui no Couto Pereira. Vai saindo mais um gol na rodada. Gol da Ponte Preta. O São Caetano faz 1-0 no Cruzeiro em Belo Horizonte. Olha que bonita a manifestação da torcida do Coritiba. Presta atenção. Aí em 2006 viu o Paraná mais uma vez conquistar o estadual e ficou quase na Série B, a 2 pontinhos do último classificado para retornar à elite. Mas pelo menos voltou com o título em 2007. E em 2008 conquistou mais um paranaense, chegando à decisão depois de eliminar o próprio Paraná nas semifinais, encarando justamente o seu maior rival na grande final, vencendo em casa por 2-0 e perdendo fora por 2-1, com o tento do título sendo marcado por Henrique Dias na etapa final. Danilo falhou e o goleiro chegou tarde, depois de Henrique Dias. Os 2.300 torcedores do Coritiba soltaram o grito com toda a força. O choro da alegria mudou de lado.
Foi quando veio o ano de 2009, que deu início a uma das piores, se não a pior década da história do clube. E pra piorar, em pleno centenário coxa branca. Primeiro ficando de fora da briga do Paranaense e vendo o Atlético faturar a taça sobre o modesto J. Malucelli, e depois sofrendo seu quarto rebaixamento na história do Brasileirão. Em pleno estádio Couto Pereira, quando entrou em campo, mais uma vez para lembrar, no ano do centenário, precisando vencer o Fluminense, mas ficando apenas no empate 1-1, em partida que terminou com direito à invasão de campo e quebra-quebra. Torcedores invadiram o campo, hein? Torcedores invadiram o campo para agredir o Voaden. Muita gente invadindo o gramado. A polícia tenta agir rapidamente. Torcedores do Coritiba invadem o gramado. Estão sendo desmontadas e elas estão sendo usadas, as madeiras ali, como arma, né? Contra a própria polícia militar. Não é insuficiente, porque continua a invasão. Depois o clube conseguiu voltar bem rápido, né, logo em 2010 como campeão, tendo levado ainda o estadual em cima do Furacão e conseguindo na sequência 2 temporadas muito boas, que começaram com mais 2 títulos seguidos do Paranaense, em 2011 e 2012, sendo também vice da Copa do Brasil nessas 2 temporadas, e até brigando na parte alta da tabela do Brasileiro, coincidindo com o rebaixamento atleticano de 2011, um dos piores momentos do clube nessa década, obtendo ainda, né, nesse meio tempo o recorde mundial de vitórias consecutivas, que foi sustentado entre 2011 e até março de 2015. E aí, né, até então, com exceção do rebaixamento em pleno centenário, a década não teve nada de muito ruim, né? Você deve até estar se perguntando lá, que eu falei um pouquinho antes, que, mano, foi a pior da história e tal. Pois é, só que foi justamente depois disso que as coisas começaram a dar errado. Em 2013, até veio mais uma conquista estadual, junto de mais um vice da Copa do Brasil, só que agora por parte do Atlético. E aí, ao mesmo tempo que o grande rival se reestruturou depois de mais uma queda nacional, passando meio que a ser exemplo no país, o Coxa se afundou, não conquistando mais nenhuma taça e brigando ano após ano na parte baixa da tabela do Brasileiro. Até que chegamos ao ano de 2017, quando o Alviverde até que começou com tudo, sendo campeão paranaense pela 38ª e última vez na história, se isolando ainda mais como o maior vencedor do torneio, com direito a goleada até por 3-0 na casa do Furacão. O rubro-negro, por sua vez, possuía apenas 25 taças do estadual, mas novamente brigando na parte baixa da tabela de classificação da Série A. Filme repetido, né, desde que voltou à elite em 2011, quando não teve mais jeito e o Coxa sofreu seu 5º rebaixamento. E agora com requintes de crueldade, com a tragédia anunciada sendo sacramentada com um gol no último minuto da Chapecoense na Arena Condá. O time está livre do rebaixamento. Só que o Coritiba não pode tomar gol. E vem a Chape! Pênalti pro Flamengo e a Chape agora faz o gol. Jairo Júnior! O Coritiba está na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Aí em 2018, o Coxa amargou mais um vice-campeonato estadual, agora para o maior rival, vencendo ainda por 1-0 e perdendo a volta por 2, e depois ainda ficou em 10º na segundona e nem chegou a brigar por uma vaga na Série A. Até que no último ano, em 2019, apesar de continuar sem faturar o título estadual, caindo na semi de um turno e perdendo na final do outro, vendo mais uma vez o Atlético ser campeão com a base, a torcida coxa branca até que teve motivos para comemorar. Afinal, o clube somou 66 pontos na Série B, terminou na 3ª colocação e enfim tá de volta à elite do futebol nacional. Após 2 aninhos longe, né, caiu lá em 2017. Será que agora o Coritiba consegue se estabelecer na 1ª divisão e voltar a fazer frente ao Atlético, né, buscar o protagonismo? Só deixa a sua resposta aqui nos comentários. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo aí, mais um capítulo da série do Futebol em Crise. Vocês sempre pedem bastante e eu sempre volto na 1ª quarta de cada mês. Então já aproveita e deixa aqui nos comentários também sugestão de tema para os próximos meses do ano, que, mano, todo mês vai ter, não vai ter falta. E aí, como é de praxe aqui no final, vou deixar a playlist do próprio Futebol em Crise pra vocês verem todos os vídeos aí que eu já fiz. Já tem crise de time tradicional pra caramba, tipo Cruzeiro, que foi o vídeo passado aí. Tem vídeo também de clube um pouquinho menorzinho assim, né, mais do interior. Tem clube internacional, já teve do Parma, do Hamburgo. Teve de seleção também, Argentina, Uruguai. Então deixa aqui na sugestão de tema que é nóis. Tamo junto, não vou me alongar muito não. Se inscreve no canal.